Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Sabemos, com efeito, que se esta nossa morada terrestre, como uma tenda, for desfeita, recebemos de Deus uma habitação, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. E por isso gememos neste estado, desejando ser revestidos da nossa habitação celeste. Se, ao sermos despojados, não formos encontrados nus. Pois nós, que estamos nesta tenda, gememos oprimidos, não porque queiramos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. E aquele que nos preparou para isso mesmo é Deus que nos deu, como garantia, o Espírito. Estamos, portanto, sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos no corpo, estamos como que em exílio, longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Mas temos confiança e preferimos deixar este corpo para habitar junto do Senhor. Por isso, esforçamo-nos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem ou o mal. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas para Deus estamos manifestos, e espero também que estejamos manifestos em vossas consciências. Não nos recomendamos novamente a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nós, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Se estamos fora de nós, é para Deus. Se estamos em pleno juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos impele ao considerarmos isto. Se um morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens os seus pecados, e colocou em nós a palavra da reconciliação. Somos, portanto, embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós vos suplicamos, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Comentário patrístico selecionado. São João Crisóstomo obra. Homilia sobre a segunda carta aos Coríntios. São João Crisóstomo contempla este capítulo como um itinerário da alma cristã, da fragilidade presente até a plena união com Deus. Ele começa explicando a imagem da tenda. Open quote. O corpo presente é como uma tenda, frágil, provisória, sujeita à dissolução. Mas Deus preparou para nós uma habitação eterna, não feita por mãos humanas. Close quote. Para o santo, isso não significa desprezo pelo corpo, mas esperança na ressurreição gloriosa. A expressão ser revestido é central. Open quote. Não desejamos ser despojados, isto é, não desejamos a morte em si, mas ser revestidos da glória, para que a vida vença o que é mortal. Close quote. Aqui ele combate uma interpretação errada comum já no seu tempo. Não se trata de escapar do corpo, mas de ver o corpo transformado pela vida divina. O gemido da alma e o penhor do espírito Crisóstomo aprofunda o gemer mencionado por São Paulo. Open quote. Esse gemido não é de desespero, mas de desejo ardente, como alguém que suspira pela pátria. Close quote. E explica o penhor do espírito. Open quote. Deus já nos deu o Espírito Santo como garantia, como quem entrega um sinal antecipado daquilo que será plenamente concedido. Close quote. Ou seja, a vida eterna já começou, mas ainda não se consumou. Caminhamos pela fé, não pela visão. Sobre esse versículo central, ele afirma, open quote, enquanto estamos no corpo, estamos como estrangeiros longe do Senhor, não porque Deus esteja ausente, mas porque ainda não o vemos face a face, close quote. A vida cristã, portanto, é marcada por uma tensão, presença real de Deus, mas é sem visão plena.
O tribunal de Cristo Crisóstomo é muito direto e pastoral, open quote. Todos compareceremos diante de Cristo. Não apenas para prestar contas, mas para que se manifeste a verdade de nossas obras, close quote. Ele insiste que isso não deve gerar medo estéril, mas responsabilidade moral concreta. Open quote. Cada ação feita no corpo tem peso eterno. Close quote. O amor de Cristo nos impele. Aqui está, segundo ele, o coração do capítulo. Open quote. Não é o medo que move o apóstolo, é o amor de Cristo que o pressiona, que o impulsiona irresistivelmente. Close quote. E explica a lógica paulina. Open quote. Se Cristo morreu por todos, então todos morreram nele, e os que vivem já não pertencem a si mesmos. Close quote. Isso fundamenta a vida cristã como vida oferecida, vida centrada em Cristo, vida que já não é autônoma. A nova criatura. Sobre nova criatura, ele diz, open quote, não se trata de uma mudança exterior, mas de uma transformação total da existência. O cristão não vive mais segundo critérios humanos, segundo a carne, passa a ver tudo à luz de Cristo. O ministério da reconciliação. Crisóstomo destaca algo profundamente eclesial. Open quote. Deus poderia reconciliar diretamente, mas quis fazê-lo por meio dos apóstolos. Close quote. E explica. Open quote. Quando o apóstolo fala, é como se o próprio Deus exortasse por meio dele. Close quote. Aqui está a base patrística para a missão da igreja, a pregação e até o ministério sacramental, especialmente a reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado. Este versículo final recebe uma das explicações mais profundas. Open quote. Cristo não se tornou pecador, mas assumiu sobre si as consequências do pecado. Close quote. E conclui, open quote, ele tomou o que era nosso, a condição caída, para nos dar o que é dele, a justiça de Deus. Close quote. Segundo São João Crisóstomo, este capítulo revela que vivemos ainda em condição provisória, como em uma tenda. Já possuímos, porém, o penhor da vida eterna no Espírito. Somos movidos não pelo medo, mas pelo amor de Cristo. Fomos transformados em nova criação e recebemos a missão de reconciliar o mundo com Deus. Tudo converge para este mistério central. Open quote. Cristo assumiu nossa condição para que participemos da vida divina. Close quote. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.